Esoterismo, druismo, ressurreição do ocultismo nos nossos dias. Na semana passada, nós pronunciamos para vocês, falamos aqui sobre horoscopia, sinais dos zodíacos. Essa palavra está lá no site, está lá no nosso site, www.missãodeavé.com.br. Quem não veio, você vai no site, você vai localizar, porque é muito importante você ouvir aquela palavra que nós ministramos aqui no domingo passado, sobre horoscopia, sinais dos zodíacos, que o cristão, de maneira nenhuma, nem de brincadeira, nem de pensamento, deve participar. Porque são coisas demoníacas, são coisas que não pertencem a Deus. Eu vou começar esta palavra lendo aqui Deuteronômio, o capítulo 29, versículo 29, que diz assim: o que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus, e o que foi revelado é para nós, para os nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Eu vou repetir esse versículo que é muito importante. Capítulo 29 de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. E o que foi revelado para nós e para os nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer o seguinte: nós, povo de Deus, nós nos satisfazemos com aquilo que Deus revelou para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, o cânon sagrado, é a revelação de Deus para o seu povo. É a carta magna de Deus que traz a constituição de vida nova, forte e abençoada para nós. Nós nos satisfazemos, nós ficamos satisfeitos com aquilo que Deus revelou para nós. Aquilo que Deus não revelou, pertence a Ele, está aqui escrito. E quando você especula aquilo que Deus não revelou, você corre um risco de ser enganado por Satanás. E é o que acontece com este povo, com esses pagãos, com as pessoas que não conhecem e que não aceitaram a palavra de Deus. Esoterismo quer dizer doutrina oculta. O esoterismo, ele é uma filosofia de crenças que estão assim distribuídas em muitas seitas secretas do esoterismo. Satanás sempre levou o homem a especular o oculto. Vamos ver isso aqui no capítulo 3, do primeiro livro da Bíblia, versículo 4. Diz assim: quando o casal estava no jardim do Éden, Deus chegou para Adão e Eva e disse: olha, de toda a árvore do jardim comereis, mas dessa daqui não tocareis. Dessa daqui não tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí o diabo falou assim: não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem desta árvore, vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Olha o que Satanás falou. Satanás persuadiu o homem a especular o oculto no intuito de induzi-lo a querer ser igual a Deus. Aí despertou no coração do homem o interesse de algo que Deus não havia proporcionado. E isso que acontece com o esoterismo aí fora. O esoterismo de uma religião é praticamente o oculto da religião. Em suma, as pessoas que são esotéricas, as pessoas que se envolvem com o ocultismo, elas tornam-se místicas. Como assim? Bom, nós vamos lembrar de uma mulher russa chamada Helena Blavatsky, que ela criou a teosofia.
que quer dizer o que está dentro. Essa mulher, Helena Blavatsky, ela foi uma mulher escritora, filósofa, e ela começou, então, a especular sobre misticismo, sobre as pirâmides, os mistérios das pirâmides do Egito, sobre os Brahmas, o budismo, e ela começou a fazer uma mistificação. Essa mulher, ela, a princípio, ela foi muito, assim, discriminada pelas pessoas, porque no momento em que ela surgiu, lá por volta de 1800, de 1876, essa mulher, no momento em que ela ressurgiu com as ideias do misticismo, a ciência estava se desenvolvendo muito. Então, a ciência não estava aceitando ela. Só que ela insistiu. E ela escreveu o seu primeiro livro, o livro chamado Isis Sem Véu. Um livro que teve uma grande repercussão. Doutrina Secreta. Ela começou a chamar a atenção. E ela fundou o movimento da teosofia no dia 17/11 de 1875, com muitas ciências duvidosas, com muito misticismo, uma sociedade secreta. E o lema do esoterismo, pessoal, é que não há religião superior à verdade. O lema desse movimento que a Helena Blavatsky criou, né? Essa mulher, depois ela saiu da Rússia, foi para os Estados Unidos e ela começou então a desenvolver, ela escreveu outras obras e ela começou a se envolver também com o espiritismo. Dali ela foi para a Europa e as pessoas começaram procurar, se interessar pelas ideias dela e ela fundou esse movimento chamado Teosofia, né? Teosofia, Sociedade Secreta. E teve grande repercussão nos Estados Unidos. O cristão, ele pode ser um esotérico? Ele pode ser uma pessoa para especular o oculto? Não. Resposta: não. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que nos revela a verdade. A palavra de Deus, ela é verdade. Jesus, lá no capítulo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós nos satisfazemos com o que está escrito aqui, pessoal. Então, quando você, como cristão, você procura especular o oculto, você corre o risco de ser enganado pelo diabo, que é o pai da mentira, o pai do engano, que tem enganado esse mundo durante esses séculos, durante esses milênios passados. Desde o jardim do Éden. Foi assim que Deus disse: de todas as árvores do jardim comereis, e dessa daqui não tocareis, no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Olha, sabe por que Deus disse isso para vocês? Porque Deus sabe que no dia que vocês tocarem nesta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Quer dizer, Satanás induziu, através da palavra persuasiva, satânica e maliciosa, Adão e Eva a especular o oculto. Até então eles não conheciam o outro lado. Aqui em São Paulo tem uma emissora de rádio chamada Rádio Mundial. Não é a Rádio Mundial da igreja do apóstolo Valdomiro Santiago, não. Rádio Mundial. É uma rádio comum. Nesta emissora, que tem AM e FM, existem muitos programas esotéricos, onde a pessoa escreve, pede orientação espiritual. Então, você tem que ter muito cuidado com essas programações radiofônicas de esoterismo, porque o cristão não é para se ligar com o esoterismo, porque é ciência oculta, pessoal. Não tem nada a ver, entendeu? Porque quando você especula o esotérico, o oculto, você está especulando o quê? As trevas. A mesma coisa, eu estou aqui dentro do santuário. Aqui está com lâmpadas acesas. Essa loja do lado está com toda a luz apagada. Eu nunca entrei ali, um exemplo, para você entender. Está tudo apagado ali dentro. Eu entro na loja do lado aqui, tudo escuro. Eu não sei o que tem lá.
Eu não sei se tem alguém dormindo lá. Eu não sei se tem um ladrão que está escondido lá. Eu não sei, mas eu quero entrar. Eu entro. Aí eu corro o risco de uma porção de coisa. Eu corro o risco até de levar um choque, de colocar a mão num fio desencapado, de morrer, porque eu estou no escuro. O esotérico é essa situação que eu ilustrei para vocês. O esoterismo é uma situação dessa. Você entra no escuro sem saber o que você vai palpar, saber o que tem a um passo à frente, que você está no escuro. E a Bíblia diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos da luz, pessoal. Nós não somos do escuro. Nós não somos da dúvida. Nós não somos da especulação. Nós somos da luz. O próprio Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E ele diz para nós: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está aí a chave. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará no esotérico, no escuro, na dúvida, na especulação, mas terá a luz da vida. Nós temos plena certeza disso. Outro movimento que está ressurgindo, que ressurgiu nos nossos dias, que está tendo grande repercussão, pelo menos aqui no Brasil, é o druismo. O druismo. O druismo, ele não tem muitas informações, porque ele vem do movimento celta, antes de Cristo. Né? O membro de uma seita, o membro do druismo, eles praticam bruxaria, entendeu? São as bruxas deltas que usavam magias e até mesmo influência das plantas. Nós não temos tanto conhecimento de informações da origem dos druidas, do druismo, porque eles não deixaram coisas escritas, eles eram muito secretos. Eles faziam juízo das coisas, eles tinham juízes entre eles, era uma sociedade secreta muito fechada. E eles tinham a sabedoria do carvalho, que quer dizer exatamente a palavra druida, né? Pouco se sabe sobre eles, mas eles ressurgiram no tempo do fim, nos nossos dias. Eles têm reuniões secretas. A vida deles também são vidas reservadas. Agora, eles praticam bruxaria, eles têm muitos símbolos satânicos, símbolos como Bafomete. Eles estão muito ligados a figuras ligadas a demônios, né? E as rezas que eles realizam rezas a São Cipriano. Então você já teve a ideia, né? Eles utilizam caldeirões, aqueles do tipo de bruxas, para fazer pedidos à prosperidade, a São Cipriano, né? Coisas ligadas ao satanismo, né, pessoal? Ligadas ao satanismo. Muitos símbolos satânicos que existem entre eles. O mistério dos druidas são a natureza. A palavra druida quer dizer aquele que tem a sabedoria carvalho. Isso quer dizer druida, né? Os templos dos druidas, o templo dos druidas, eles gostam muito assim de fazer os cultos em ar livre, em bosques, em lugares onde tem pedras, e muito secreto. Propriamente dentro de matas, dentro de locais muito escondidos da cidade, onde eles fazem os cultos à natureza, né? Que é o panteísmo, né? O que é o panteísmo? O panteísmo é considerando tudo como Deus, identificando tudo como Deus. A crença dos druidas é uma crença panteísta. O panteísta é aquele que tudo para ele é Deus, principalmente a natureza. E eles fazem muito cultos às águas. Se ele chegar aqui no Rio Tietê, ele também faz um culto. Eles utilizam muito a mente. Eles são muito secretos, eles são muito, assim,
na sua vida particular, eles são muito reservados. Existe uma pactuação entre eles de simbologias, eles utilizam muitos símbolos satânicos e símbolos de expressões de comunicação entre eles, os druidas. E o druidismo já está sendo disseminado no Brasil e até programas radiofônicos já existem. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você vai se envolver com determinadas coisas que você não conhece, e é um puro satanismo, né, pessoal? É um puro satanismo, tá? Por que as pessoas procuram essas coisas secretas? Por que as pessoas têm um fascínio pelo esotérico, pelo obscuro, pelo secreto? Por que esse tipo de movimento, como o do druidismo, chama a atenção de pessoas até da alta sociedade no qual nós vivemos? Já dizia um grande filósofo russo: o homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. O vazio existencial que existe no coração do homem é que o leva a procurar o esotérico, que o leva a procurar a novidade. Porque isso não deixa de ser uma novidade. E quantos cristãos, homens e mulheres de Deus, que tiveram a revelação da verdade, que viveram a vida cristã e que abandonaram e que hoje estão vivendo no esoterismo, estão vivendo com as ciências ocultas. Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, em 1988, eu vim do Rio de Janeiro e soltei na Praça da Sé pela primeira vez na minha vida. E quando eu saí da estação do metrô, eu me deparei com um homem vendendo livros. Um homem vendendo livros. Aquelas estantezinhas assim de livros, em plena Praça da Sé. E livros me chamam a atenção. Eu parei na frente e olhei, e um livro lá me chamou a atenção. Dizia assim: A Vida Secreta de Jesus Cristo. A Vida Mística de Jesus. E eu falei assim: eu vou vir aqui comprar esse livro. Aí eu fui lá, adquiri para eu ler. O autor do livro, um ex-pastor da Igreja Batista. Pastor da Igreja Batista. Ele quis saber o que Jesus fez no período entre 12 anos até os 30 anos. Que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala o que Jesus fez entre um período de 12 anos até os 30 anos. A Bíblia não fala. Então, esse ex-pastor da Igreja Batista, ele quis saber, ele que era um homem formado em teologia, aí para ele saber disso, ele teve que ir na Índia. Isso lá eu li no livro. E lá na Índia, ele descobriu que Jesus foi um mago, que Jesus esteve na Índia. Aí isso aconteceu com esse pastor? Ele se converteu a essa ciência oculta e escreveu esse livro, A Vida Mística de Jesus. Olha aí o perigo. Ele foi especular o oculto. Ele foi especular o oculto. É um perigo, pessoal. Isso aí. O cristão não pode se envolver com o esoterismo, com nada do secretismo. Não pode. Tá bem, pessoal? Só o nosso Deus, soberano Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele diz: eu sou o Senhor, a minha glória não a darei a outrem. O capítulo 20 de Êxodo, quando Deus concedeu a Moisés os 10 mandamentos, um dos grandes mandamentos da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler? Capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Capítulo 20. Não terás outros deuses diante da minha face. Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinco a iniquidade dos pais nos filhos, dos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração. Não terás outros deuses
diante de mim. Também aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui. Capítulo 45, versículos 5 e 6. Diz assim: Eu sou o Senhor sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te distingui quando ainda não me conhecias, a fim de que saiba do levante ao poente, que não há fora de mim. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui para o capítulo 44 de Isaías, versículos 6 a 8. Vamos lá. Diz assim: Eis que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus fora de mim. Sim, quem é igual a mim? Que venha sustentar suas pretensões, que prove e pleiteie contra mim? Quem anunciou o futuro desde a sua origem? Quem nos prodigam e o que deve ainda acontecer? Não tenhais medo, então, e não tremais. Não vos tenho esclarecido desde há muito tempo? Vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Deus perguntando. Haverá outro rochedo além de mim? Não, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Não há um rochedo mais forte que o nosso Deus. Não há uma supremacia maior, um poder maior do que o do nosso Deus. E ainda voltando para o capítulo 45 de Isaías, versículo 22. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 22 do capítulo 45. Volvei vós para mim e sereis salvos. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e eu sou o único. O que Deus quer dizer com isso? O único soberano é Ele. O único onipotente, vamos dizer aí os 3 atributos ativos de Deus. Ele é onipotente, quer dizer, Ele é todo-poderoso. Não há outro Deus todo-poderoso igual o Jeová, igual o Yahvé. Não existe, pessoal. Não existe força de natureza que os esotéricos acreditam, que os druidas acreditam. Força de rio, força, porque os druidas eles dizem o seguinte, que tudo emana energia, que nós somos energia, que tudo emana energia. A ciência, a física diz isso. Mas nós não cremos na natureza, porque nós não cremos na natureza no aspecto, como um druida, como um esotérico, como um membro da seita teosófica, da Helena Blavatsky, acredita de que aquilo ali vai nos suprir a necessidade, que vai resolver nossos problemas. Nós cremos no Deus vivo, no Yahvé. Ele é onipotente porque Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente porque Ele está presente. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. O único que tem esses 3 atributos ativos é o Yahvé. Todo-poderoso, onipotente, onisciente porque conhece todas as coisas, onipresente porque está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há outro Deus igual a Ele, pessoal. Ele é o único que criou o universo, o único que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. A Ele toda a glória. Ele diz: a minha glória não darei a outrem. Ninguém vai tomar a glória de Deus, porque não haveria condição para isso. Não tem condição do relógio, o relógio que nós usamos no pulso, dizer que é mais do que o relojoeiro. Não. A criação louva ao Senhor, louva o Criador, porque Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Ele é o Deus supremo, o Deus tremendo, o único que pode entrar no nosso coração e trazer a alegria dos céus. O único que pode nos selar para a vida eterna através do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz.
Nós nos satisfazemos com a revelação da palavra de Deus. Nós não precisamos ser esotéricos. Não precisamos entrar no escuro, na dúvida, na especulação de Satanás. Não, porque nós temos a palavra de Deus que nos revela a verdade. Assim seja, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus. Próximo domingo, nós vamos falar sobre maçonaria. O que é maçonaria? Por que a maçonaria, que era um movimento tão secreto, e por que agora a maçonaria está oferecendo cursos de aprendizado, de ensinos dos seus conhecimentos, através da internet, através dos jornais? Você abre página de jornais aqui em São Paulo, em várias cidades brasileiras, e você observa que a maçonaria está oferecendo, chamando as pessoas para conhecer. Por que esse interesse da maçonaria em levar as pessoas a conhecer aquilo que era tão secreto há poucos anos atrás? Os irmãos maçônicos, eles revelaram para o mundo que era cercado de segredos, mas tem um segredo que foi revelado pelos próprios maçônicos. Que segredo é esse? O que significa o esquadro e o compasso? De onde vem a maçonaria? Agora, a pergunta que não quer calar. O cristão, um padre, um pastor, um membro de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica, pode ser maçom? Próximo domingo, nós vamos falar muita coisa de suma importância para o seu conhecimento. Maçonaria, grande segredo revelado pelos maçônicos. E na quarta-feira, na continuação do seminário, nós vamos falar sobre o primeiro homem poderoso da Terra. Qual foi esse homem? Qual a influência desse homem com relação aos nossos dias e com as profecias da Bíblia? E sexta-feira, na continuação do exorcismo da mente, nós vamos falar sobre os góticos, aqueles jovens que se vestem de preto, que cortam o cabelo pela metade, que usa tatuagens grandes no corpo e que entra no cemitério a qualquer hora e faz rituais satânicos na beira da sepultura. Que são esses jovens? Os skinheads, outro grupo de tribo de jovens que sai por aí fazendo coisas fora do comum, que raspam a cabeça, que usam também tatuagens no corpo e que também têm oposições a determinados tipos de raças. O que eles pregam, o que eles pensam, o que acha a psiquiatria desses jovens, dos skinheads e dos góticos? Sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, aqui no Santuário Iavé. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e tenho a imensa alegria de comunicar a você a palavra de Deus. Eu quero lembrar que nós temos aí o site na internet, www.missãoiavé.com.br. O nosso canal no YouTube é Missão Iavé, muito fácil. Você vai encontrar lá muitas palavras de Deus para você se edificar na fé, para você conhecer a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus com relação a tudo isso que nós estamos vivendo no tempo do fim. Tá bem? Você pode entrar em contato conosco mandando o seu e-mail para missãoiavé@gmail.com. Tá bem? A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a porção da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe todos vocês, aqueles que estão também nos assistindo aí pela internet, pela Just TV. Nós vamos prosseguir por aqui pela Just TV. Nosso abraço ao pessoal da Just TV e aqueles que colaboram conosco para levar ao ar a palavra de Deus através do nosso canal. Até o próximo encontro.